Então, boa tarde a todos e a todas. A gente dá início à nossa reunião extraordinária do Conselho Superior, com pauta única, que é para falar sobre os resultados da pesquisa do calendário acadêmico. Como informes e comunicados, nós tivemos a ausência justificada de 2 conselheiros, o Josênio, docente, está em aula, e Jesus, conselheiro representante dos egressos por motivos particulares. E ontem a gente lançou a nossa campanha Ser Íntegro né? São campanhas com cards que vão ser colocadas semanalmente no e-mail dos nossos servidores, nos portais, nas redes sociais, e também com a aprovação do nosso programa de integridade aqui no Instituto Federal de Brasília. Dando início à pauta, que é uma pauta exclusiva sobre a questão da pesquisa que foi realizada entre os dias 23 e 28, foi disponibilizada por e-mail e também no nosso grupo do Conselho Superior, com os resultados dessa pesquisa, que eu vou estar apresentando aqui e destrinchando para vocês a quantidade de respondentes, o que veio de contribuições, e também acho que eu vou aproveitar e deixar claro, né, que talvez algum conselheiro ou conselheira tenha recebido, principalmente aqui do IFB, não sei se é um link, uma mensagem de WhatsApp falando que, dando a entender que nessa reunião seria discutida qualquer coisa relacionada à atividade híbrida, né, à volta híbrida. Então, a gente já deixou bem claro na última reunião desse Conselho Superior, foi até pedido do conselheiro Pedro, não sei se foi na extraordinária ou na ordinária, em que deixasse explícito, e está na súmula, né, eu fui lá olhar, que o início da segunda etapa, vamos assim dizer, de retomada das atividades letivas no Instituto Federal de Brasília, por meio de atividades híbridas, ela vai ser autorizada pelo Conselho Superior. Então, somente esse conselho que vai ter essa prerrogativa de deliberação da segunda etapa de retomada das atividades acadêmicas. E que não é objeto da discussão hoje, né? Apesar de estar surgindo em alguns campos, alguns estudantes, docentes, fazendo esse questionamento, tem a preocupação, mas queria deixar assim, bastante claro e tranquilizar todos aqui que a pauta dessa reunião são os resultados dessa pesquisa sobre uma possível alteração de calendário acadêmico, tendo em vista a nossa última reunião de acompanhamento, que demonstrou uma sobrecarga, tanto por parte dos estudantes quanto dos docentes, das atividades letivas, e uma sobrecarga que acumula-se com os efeitos colaterais que a pandemia está trazendo na vida pessoal e familiar de cada um dos nossos servidores e dos nossos estudantes. Eu vou pedir para a Tati colocar a apresentação dos resultados da pesquisa. Eu vou ser bastante rápida na apresentação, vocês já estão com o resultado da pesquisa, né, online. Depois de ter feito... Então, obrigada, Tati. Vou aumentar aqui, né? Então, para quem tiver com dificuldade de ver, aqui na RNP tem umas setinhas aqui que dá para você colocar a tela cheia, aí fica mais fácil de acompanhar. Tati, se você puder subir um pouquinho. Como eu apresentei, né, então foi de 23 a 28 que foi feita essa pesquisa, conforme combinado aqui nesse Conselho Superior. Ela foi conduzida por um GT, que tiveram nesse GT a Pró-Reitoria de Ensino, que estava liderando, junto com mais a Pró-Reitoria de Pesquisa, 2 diretores gerais estavam presentes, a Patrícia, que é a diretora Patrícia, junto com o diretor Rômulo, né? Era Rômulo que estava, e 2 diretores de ensino, que foi do campus São Sebastião e Ceilândia. Então, foram esse GT constituído para elaborar a pesquisa, fazer a aplicação, tratar os resultados e trabalhar cenários que foi apresentado ontem num colégio de dirigentes ampliado, né, no qual nós chamamos os diretores de ensino, pesquisa e extensão para participar também, tendo em vista o dia a dia que eles estão vivenciando
dessa retomada das atividades letivas. Então, a gente teve um total de 2.162 respostas, sendo 1.702 de estudantes, 361 de docentes e 99 técnicos. E aí o objetivo do relatório era subsidiar o Conselho Superior na decisão de alterar ou não o calendário acadêmico do ano letivo de 2020. E assim, que é sempre bom lembrar, deixei escrito no relatório, mas eu faço questão de falar aqui que é um pensamento que reflete esse momento de pandemia que está todo mundo vivendo, né? Que cada dia que passa fica mais claro que essa discussão sobre as aulas, sobre a volta que nós tivemos, o formato, as plataformas, os tempos, ele é um tema que não há consenso e que as decisões elas serão, né, estão sendo contestadas, que isso é natural, porque a gente está num tipo de situação que todo mundo tem um pouco de razão, mesmo que as nossas posições elas sejam por vezes contrárias ou opostas. Então é nesse cenário que a gente tem trabalhado e tomado as decisões, acho que não só aqui no Conselho Superior, mas também em outras instâncias do Instituto Federal de Brasília. Pode subir, Dani, Tati, desculpa. Aqui é o resultado dos estudantes, né? Então, as respostas por campus, e aqui fica a Campus Brasília com o maior número de respondentes, porque isso é natural, sendo que é o campus com maior quantidade de estudantes, né? Mais de 3.000 estudantes matriculados no nosso campus capital. E o Recanto das EMAs estrutural, que são campos menores, também com menos respondentes. Então, esse aqui reflete um pouco a estrutura também de cada campus e quantidade de estudantes. Pode passar. E aí nós tivemos perguntas que foram objetivas para facilitar a compilação, a sistematização, e também deixamos aberto um campo para manifestações livres, né? Que as pessoas pudessem colocar sugestões, críticas e descontentamentos. E elogios também que apareceram, tá? Foram poucos, mas apareceram. E aqui a gente tem sobre o tempo de realização dos estudos e das atividades. A gente tem que 56,6% dos estudantes, um pouco mais da metade, declarando que está muito acelerado e difícil de acompanhar. E 43% que o ritmo está adequado e consegue acompanhar. Pode subir, Tati. Aqui a pergunta se está conseguindo acompanhar as atividades. Então, a gente tem que 47,5% está conseguindo acompanhar e realizar as atividades, 46,7% em parte e não está conseguindo realizar tudo, e mais ou menos 6% não está conseguindo acompanhar de forma alguma. Pode passar. Para aqueles que falaram que não conseguiu acompanhar ou estava acompanhando em partes, as dificuldades apontadas foi em relação à dificuldade de internet e acesso via celular, ou não entende as atividades, porque eles poderiam, nessa questão, marcar mais de uma opção, tá? Outros apontaram como dificuldades, muitas atividades sendo pedidas para um espaço de tempo curto. Alguns marcaram exclusivamente que não estão entendendo as atividades que são demandadas, e outros responderam que têm outros tipos de problemas e dificuldades pessoais. Pode passar, Tati, aí a legenda embaixo é o escrito completo que estava cortado. Tendo feito como se fosse um preâmbulo, né, para saber como é que estava o sentimento dos nossos estudantes, nós partimos para uma sessão 2, que era sobre o calendário, perguntando se estava adequado ou não, né? Então, 62,3% dos estudantes afirmaram que o calendário ficou curto para a quantidade de atividades que eles estão recebendo. E 37,7% que o calendário está adequado para a quantidade de atividades. E aqui, a outra pergunta, né? Sobre uma possível alteração. Então, 45,5%
disseram que poderia manter o calendário como está, né, que encerra 12 de fevereiro. 39,4% aumentar o prazo para entrega das atividades ao fim do primeiro semestre e ampliar o segundo, e 15% manter o primeiro e ampliar o segundo semestre. Então, se a gente somar aqui o amarelinho com o vermelho, ele dá 54% dos estudantes sugerindo algum tipo de alteração, de prolongamento, né, de estendimento do calendário. Alguns falando primeiro e segundo semestre e outros só no segundo semestre. Pode passar, Tati. Aí essa aqui seriam as perguntas para aqueles que responderam, né, que gostariam ou achavam interessante uma extensão, uma ampliação do calendário, né, se seria de 2 ou 3 semanas ou mais de 3 semanas. Então, 56,7% dos estudantes marcaram entre 2 e 3 semanas e 43% mais de 3 semanas o calendário de 2020. Pode passar. Tá. E ali depois teve que estão nos anexos são os comentários, tá? Mas vou passar para essa parte mais que é objetivo. Então, dos servidores, as respostas, né? Por campus, aí ficou errada por unidade, porque aqui entra também os técnicos da reitoria. Então, a gente teve uma participação maior do campus Brasília, porque também é o campus com mais docentes do Instituto, né? Lá são 140 e poucos docentes, mas não sei se 40 e poucos técnicos ou 50, não tem a quantidade, mas é a unidade que tem mais servidores do IFB, então a gente teve uma maior participação, assim como dos estudantes. Pode passar. Das respostas, naturalmente, a gente teve 78,5% dos docentes respondendo, porque que são diretamente afetados com essa questão do calendário, e 21% dos técnicos, né? Isso, 21% das respostas são de técnicos. Isso provavelmente são daqueles técnicos administrativos que estão atuando diretamente na coordenação pedagógica, na de ensino e também na coordenação de assistência estudantil, que estão diretamente ligados à área do ensino. Pode passar, Tati. A pergunta para os docentes, né? Aqui está escrito apenas docentes, ele já muda um pouco em relação ao que era dos estudantes, que foi no sentido sobre o tempo de planejamento das aulas e demais atividades. Então, 71,7% diz que está muito acelerado, está difícil de fazer o planejamento e as demais atividades da carreira docente, e 28% afirmou que está em ritmo adequado e conseguindo realizar. Pode passar. Espera aí. Volta lá a pergunta em si. Obrigada, Tati. Como está sendo realizar as atividades no período de pandemia? Que aqui poderia clicar em mais de uma alternativa. Então, alguns disseram, poucos, né, disseram que não estão com dificuldades. Muitos colocaram que a demanda está maior, planejamento, aulas, atendimento. Outros que os prazos estão curtos. Alguns com dificuldades com tecnologias. Outros sentindo necessidade de maior capacitação. E outros com problemas de dificuldades pessoais. Igual dos estudantes, também apareceu essa resposta. Pode passar, Tati. Com relação ao desenvolvimento das atividades nesse período, né, considerando o calendário. 71,2% considera que o calendário ficou curto para a quantidade de atividades e 28,8% que está adequado para a quantidade de atividades. E aqui na visão dos docentes, a gente tem que 35,7% manter o calendário como está, encerrando em 12 de fevereiro, 24,9% manter o primeiro semestre e ampliar o segundo, e 39,3% aumentar o prazo para a entrega de atividades dos estudantes ao fim do primeiro semestre
e ampliar o segundo. Então, aqui também, como os estudantes, a ampliação está com 63%, 64%, né, para poder ampliar. Então, é uma porcentagem maior que apareceu na visão dos docentes do que dos estudantes. Com relação se o calendário poderia ser ampliado em quanto tempo, né? Então, 50,9% em 2 ou 3 semanas e 49,1% em mais de 3 semanas. Tá, e pode... E aí, o resultado da pesquisa foi levado no Colégio de Dirigentes ampliado, e aí a gente tem os cenários, né, que foram apresentados. Então, a gente tem um cenário atual, vamos ver se dá para aparecer tudo, que hoje, do jeito que está aprovada a Resolução 20 de 2020, a gente termina o primeiro semestre no dia 23 de outubro, tem 2 semanas de recesso escolar para as questões de planejamento, realização de matrícula, né, inserção dos estudantes nas turmas. A gente teria o segundo semestre iniciando dia 9 de novembro e terminando dia 12 de fevereiro de 2021. Pode subir um pouquinho. Nesse contexto, a gente teria o segundo semestre com 12 semanas, né? Encerrando em 12 de fevereiro, que esse foi uma das críticas que apareceram, né? O segundo semestre muito curto, porque para quem é de fora aqui, geralmente a gente trabalha com 20 semanas de aula, né? E aí o segundo semestre compactado em 12 semanas foi visto como muito imprensado para poder desenvolver as atividades letivas. Então, esse é o cenário que está atual. E aí o GT trabalhou em 4 cenários, né? O primeiro seria quando está 1 mais 1, significa ampliar uma semana do primeiro semestre e uma semana do segundo. Nesse cenário, o primeiro semestre, ao invés de terminar dia 23 de outubro, vai para o dia 30 de outubro e retoma o segundo inicia dia 16 de novembro, finalizando dia 5 de março. Aqui em fevereiro, que está destacado em azul, é porque ele é semana do carnaval, então, na verdade, aqui a gente acaba tendo só 2 dias úteis de atividade letiva, tá? Então, nesse cenário 1, as aulas, ao invés de terminar dia 12 de fevereiro, terminariam dia 5 de março, né? A gente continua com 2 semanas de planejamento, fechamento de diário pelo registro acadêmico e procedimentos de matrícula para o segundo semestre, e a gente teria um segundo semestre com 13 semanas letivas. Né? Apesar de que a gente não precisa mais, cumprir dias letivos, a gente precisa cumprir a carga horária. Então, de uma forma ou de outra, foi visto tanto por docentes quanto estudantes que, mesmo não tendo esse cumprimento dos dias, a carga horária das disciplinas prensada em menos semanas tem ocasionado essa sobrecarga. Pode passar, Tati, que é o cenário agora. Então, esse é o primeiro, que soma 1 mais 1. O segundo cenário é que acrescenta uma semana para finalizar o primeiro semestre, terminando dia 30 de outubro. O início, dia 16 de outubro do segundo semestre. E a finalização, a gente acrescentaria 2 semanas. Ou seja, o segundo semestre, ao invés de ter 12 semanas letivas, passaria para 14. E, nesse sentido, as aulas terminariam dia 12 de março. Pode passar. Okay. O cenário 3, ele apresenta uma semana a mais no primeiro semestre, 2 semanas que é o recesso, planejamento e adaptação, e atividades do registro acadêmico, iniciando o segundo semestre dia 16 de novembro e terminando dia 19 de março, porque nós acrescentamos 3 semanas letivas no segundo semestre, passando de 12 para 15 semanas. Pode passar. O último cenário apresentado que se acrescentaria 2 semanas para encerrar o primeiro semestre letivo. Então,
Hoje encerra 23, atualmente, né? Na resolução 23, ele passaria para o dia 6 de novembro. Permaneceriam as 2 semanas de planejamento, ajuste do registro acadêmico, e iniciaria 23 de novembro, segundo semestre de 2020, finalizando dia 26 de março, que incluiria mais 3 semanas aqui. Então, a gente teria o segundo semestre com 15 semanas de letivas, né? Então esses foram os 4 cenários. No Colégio Dirigente Ampliado aconteceu ontem, foram apresentados esses resultados e foram feitas as discussões de cenário, tanto que o 4º cenário ele apareceu nessa discussão do Colégio de Dirigentes Ampliado, né, como mais uma opção, e na discussão... Lu, Sim? só para explicar para o pessoal o que é o Colégio de Dirigentes Ampliado, acho que é interessante, né, para entender quem participa. Tá, o Colégio de Dirigentes, vamos dizer assim, o ordinário, o natural, é composto por mim, reitoras, pró-reitores, os diretores de sistema e os diretores gerais. Quando a gente faz ampliado, às vezes a gente convida os diretores de ensino, pesquisa e extensão, que foi o caso, e às vezes a gente convida os diretores de administração. Então, a de ontem, nós convidamos os diretores de ensino, pesquisa e extensão para estar conosco no Colégio de Dirigentes. E aí, durante a reunião, o debate, né, então surgiu o 4º cenário, que foi apresentado, considerando também a conversa realizada com os estudantes e com os coordenadores de curso, os cenários 3 e 4 foram os considerados mais adequados para este momento. Então, foram, assim, 3 instrumentos, né, 3 bases para essa consideração de cenários mais adequados. A própria pesquisa, as conversas com os coordenadores e com os próprios estudantes, seja no âmbito da reitoria ou no âmbito dos campi. E aí, para finalizar, temas que foram recorrentes na pesquisa chamaram atenção, né, que são daquelas que a gente deixou aberto, seria a realização das atividades práticas, né, preocupação tanto de estudante quanto de servidores, o formato do ensino. Então, aqui teve muito estudante falando de excesso de atividade, o pouco tempo de entrega, a flexibilidade nessa entrega, cursos que estão com 3 plataformas diferentes, e aí a gente tem de tudo. Tem estudante que pede para que seja o Moodle, tem estudante que fala que é o Google Classroom e assim por diante. A questão de aulas síncronas e assíncronas também apareceu nas falas, estudantes pedindo tudo síncrono, estudante pedindo assíncrono, então apareceu, né, na contribuição, que era livre, e aí as férias docentes também apareceu, mas isso praticamente, exclusivamente no formulário dos professores. Então, há uma ansiedade dos docentes em saber a questão da definição final do calendário, para que a gestão possa iniciar essa questão de marcação de férias, tá? Das férias docentes. Então, é isso, pode passar, Tati, que aí agora eu só vou apresentar assim, sem ler, porque, se eu não me engano, foram mais de 100 contribuições de servidores, técnicos e docentes, e mais de 500 contribuições de estudantes. E dessas contribuições ficou aquele resumo lá em cima de 3 pontos que mais apareceram e que demandariam um maior aprofundamento de pesquisa para se chegar a um debate ou qualquer proposta que seja. Tá bem? Então, esses aqui está com vocês, tanto no e-mail quanto no WhatsApp. Eu acho que não vale a pena ficar lendo aqui. Depois, se alguém quiser destacar uma ou outra frase, pode ficar à vontade para a gente dar continuidade aqui à discussão. Então, é isso, finaliza a apresentação. A gente tem a proposta assim, de resolução, só que não tem as datas, né? A proposta de uma nova resolução, se aqui for entendido pela alteração do calendário acadêmico, seria mudar alguns incisos do artigo 3º da resolução 20, que dão os limites, né, de início e fim, tá? Então, eu acho que é melhor ir agora para o debate, porque para a resolução a gente vai, depois de ter feito esse debate em relação aos cenários. E aí, se precisar, a gente vai pedindo para a Tatiane estar apresentando as figuras dos cenários, né, para que vocês fiquem mais fácil de visualizar.
Eu vou encerrar aqui essa fala de apresentação e aí a gente pode ficar no nosso sistemática de inscrição aqui pelo chat. Aí a gente vai escrevendo de 3 em 3 e podemos ir fazendo debate ou respondendo os questionamentos. Então, a gente já tem aqui o primeiro inscrito, que é o conselheiro Pedro. Oi, gente, estão me ouvindo? Aham. Não me inscrevi primeiro, porque agora estou aproveitando que o Martim tá calminho aqui. Tá certo. Aproveite, então, tá com a palavra. Não, primeiro, eu queria falar que esse levantamento, essa consulta, eu acho que ela tem que ser observada com muito cuidado até, porque ela mostra alguns dados que aparecem em primeira mão muito contraditórios e paradoxais, difíceis de atender. E aí eu acho que a gente tem que fazer uma análise da realidade para poder entender o que esses dados estão dizendo. Enfim, também eu, depois de fazer conversas com vários docentes e ver as visões desses docentes a respeito de várias coisas. Então, de maneira geral, por exemplo, mais de 70% dos docentes, e quase isso em relação aos alunos, mais ou menos esse número em relação aos alunos, falam que o calendário está muito corrido, que não está adequado. Mas na hora que a gente fala de ampliação do calendário, não abre uma maioria absoluta em relação às pessoas estão a quantidade de docentes que falam que não deve adequar nada ou que deve adequar só de 1 até 3 semanas é muito grande. Isso, depois a gente, na hora que analisa, e eu acho que é muito importante, assim, a pesquisa foi entregue para a gente agora às 11 da manhã, e eu consegui ler com cuidado a grande maioria, não dos estudantes, mas dos docentes, dos estudantes, eu confesso que eu não consegui ler, mas dos docentes, eu li com cuidado as falas ali que estão colocadas. Eu acho que aquela parte qualitativa, ela diz muito a respeito de por que esse dado está parecendo contraditório. E está contraditório porque os docentes que não estão querendo ampliação no calendário estão desesperados por férias. E não é por um calendário de férias que mantenha o calendário anual, como a gente gostaria de que fosse, mas um período de descanso, que pudesse não corrigir trabalho, não planejar aula, não participar de reunião, etc. Porque para muitos de nós, especialmente aqueles que estão em cargos de direção, coordenação e mesmo todos os docentes, o período que a gente teve de férias antes de entrar em sala de aula, antes de voltar às aulas, foi um período que a gente não teve férias por conta de toda a ansiedade de não saber como seria esse retorno remoto, por conta de ter que planejar, começar o planejamento das atividades. Então, tudo isso fez com que haja uma situação de exaustão e que a solicitação por não haver ampliação do calendário, por haver uma ampliação mínima, vai na direção de que, olha, eu não aguento esperar ter férias em abril, em março ou abril. Eu preciso ter férias em fevereiro. O ideal seria se eu tivesse férias em janeiro, mas enfim, eu preciso ter férias. E o que eu acho que, dentro dos cenários construídos, apesar de já ter havido esse avanço no colégio de dirigentes, eu acho que a gente ficou preso, e eu estava preso nesse sentido também, entre essas duas noções contraditórias de o calendário não está adequado, ao mesmo tempo que as pessoas não querem ampliação do calendário. E eu queria fazer uma terceira proposta que atenderia a isso, a essas ansiedades, e que
proporcionaria essa desaceleração, que foi algo que a gente tocou no ambiente anterior, e seria, acho que, bom até para quem está nos cargos de direção, coordenação, e ainda está fazendo atividade letiva. Por que eu estou falando isso? Do jeito que está colocado, quem está com os cargos não vai conseguir dar nenhuma parada em nenhuma dessas propostas, porque mesmo você fazendo ampliação do prazo de entrega dos trabalhos por 1 ou 2 semanas, mesmo na semana seguinte você já tem todo o processo de planejamento, começa reuniões, lembrando que você tem, após essa entrega dos trabalhos, você tem para os cursos técnicos de nível básico, ensino médio integrado, ensino o técnico subsequente, o PROEJA, você tem os conselhos de classe, todos os conselhos de classe. Então vai ser uma semana, logo em seguida a entrega do trabalho, vai ser uma semana muito intensa. Aí você vai ter uma outra única semana anterior ao reinício das aulas. E você não vai ter nenhum período de paralisação, porque nas 2 semanas que os docentes vão estar recebendo os trabalhos, os docentes vão estar corrigindo aquilo que eles já receberam. E sem contar que a gente tem esse prazo de projeto de conclusão de curso, que eu sou orientador, inclusive eu vejo que os alunos não estão, enfim, dando conta da quantidade de atividades, porque ainda teve isso, assim, os estudantes estão reclamando do aumento da quantidade de atividades, porque quando comparado às atividades, a aula presencial, como a gente não está dando presença por encontro síncrono, por exemplo, a gente dá presença por atividade feita, a ampliação da quantidade de atividades aumentou, foi muito grande. Então, os alunos estão cansados por essa ampliação, os docentes estão cansados porque, além de terem que passar mais atividades, eles têm que corrigir mais atividades, e isso está fazendo com que, nesse período que vai ter, se a gente ampliar em 2 semanas, simplesmente, a gente vai ter um processo que vai ser importante, vai dar uma desafogada, mas, por outro lado, os docentes vão aproveitar aquilo ali para continuarem trabalhando, e na semana seguinte já vai ter trabalho, e na outra semana seguinte vai ter trabalho, e na outra semana já tem aula. Então, a gente não vai conseguir desacelerar. Por isso que eu acho que esses cenários, eles não dão conta daquilo que foi mostrado na pesquisa, daquilo que a gente precisa. E eu queria apresentar uma outra proposta, que seria de ampliar no prazo de 2 semanas, e a gente pode discutir isso, porque, enfim, eu não acho que é perfeita, tá? Mas eu acho que a gente poderia discutir, ampliar em 2 semanas o prazo para entrega das atividades por parte dos alunos, fazer 2 semanas de recesso para todo mundo, entre um semestre e outro, para todo mundo, inclusive os dirigentes, que devem estar exaustos, o dirigente que está dando aula, eu vejo aí o Comete, que continua dando aula, e fazer 2 semanas de planejamento para que a gente possa se preparar, porque, lembrando, os docentes que estão vão dar aula no próximo semestre, não necessariamente eles vão dar aula das mesmas disciplinas, geralmente não vai ser das mesmas disciplinas que deram nesse semestre, então eles vão ter que planejar tudo de novo. Lógico, vão estar um pouco mais apropriados das ferramentas, mas vai ter que planejar o semestre inteiro novamente, como a gente fez isso. Então, minha proposta seria na direção de fazer isso e ampliar essas outras 2 semanas também no próximo semestre, porque não entrou como uma das possibilidades apresentadas na consulta, mas eu acho que entrou no discurso dos docentes, que eles estão precisando de parar para descansar um pouco. E eu concordo. Eu acho que isso vai na direção daquilo que está sendo falado e daquilo que a instituição precisa e que a gente já verificou anteriormente de desaceleração. É isso. O Comete fala para eu resumir as quantidades de semana aí no chat, tá? Eu vou resumir, mas basicamente dar 2 semanas para entrega de trabalho, dar 2 semanas de recesso, onde todo mundo para, porque não é isso que está no calendário atual, é recesso para os estudantes, e dar 2 semanas de planejamento, tá? O que daria no total 6 semanas. E o segundo semestre, Pedro? E o segundo semestre dá 2 semanas a mais para entrega de atividades. De 12 passa para 14, seria? Isso. Tá. Isso. É isso, gente. Obrigado. Pedro, você está falando entrega de atividade? Não,
tanto faz. O aluno entrega a atividade o período inteiro, desde o início. Você está alongando o semestre. Ou vai só receber atividade, não vai poder ter aula. Não, então, eu acho que do jeito que a gente propôs de não ter atividade, assim, o que foi proposto é para ampliação de prazo para os estudantes entregarem as atividades, ser feito recuperação, porque como a gente não tem agora necessidade de ser aqueles 200 dias letivos que se precisa necessariamente ter aula, eu acho que pode ser não para ter atividade letiva, para ficar claro para docentes e alunos que não vai ter atividade letiva aula síncrona, porque a gente sabe que se não ficar claro, o docente vai dar aula síncrona até a sexta-feira do último dia, mas para que esse período seja para que os estudantes entreguem seus trabalhos, aqueles que estão defendendo o TCC, defendam o TCC, para os alunos que estão fazendo, pediram material e avaliação impressa, entreguem seus materiais, que eles estão solicitando mais prazo, e basicamente isso, não de aula propriamente dita, até porque a gente não precisa, porque hoje a gente não precisa ter aquele mínimo de 200 dias letivos. É isso. Tá? Me explica outra coisa aí, Pedro. O recesso, você está falando para os professores 2 semanas, então vai descontar das férias lá na frente, né? É isso? Então, eu estou falando sem descontar das férias, de recesso mesmo. Mas você não pode, por lei, fazer isso. Não pode dar o recesso? Recesso você não pode criar. Você vê que no final do ano, quando o governo dá 1 semana de recesso, ela paga. Não necessariamente, né? Paga. Não é férias, não. Sim, senhor. Sim, senhor. O campus faz um controle o ano inteiro de todos os dias que o professor trabalhar mais para descontar nesse recesso. Complementando o que o Comete coloca, nós nos baseamos no calendário que vem do Ministério da Economia, né? Então lá ele já diz claramente quais são os recessos, né, que são previstos nesse calendário do Poder Executivo. Então a gente não pode fugir desse calendário do Ministério. Mas é um recesso escolar, né? O escolar é na visão do estudante. Que nem o recesso que a gente tem, até o do fim de ano que está previsto no calendário, a gente tem a compensação da parte dos técnicos administrativos, que tem aquela coisa acho que é de novembro a março, e dos docentes, como o Comete falou, são das atividades que às vezes a gente tem em final de semana, feriado, porque às vezes tem mesmo, dia de aniversário de cidade, que quem é feriado tem atividade, tem evento, quando tinha Conecta a gente ia para o sábado, tem montagem, então, esses acabam sendo abatidos do... Então, mas a gente não está no calendário tendo sábado letivo atrás de sábado letivo? Por que não transformar esses sábados letivos em recesso? Todos os sábados letivos são sábados letivos, a gente não tem obrigação de trabalhar sábado letivo, a gente não está repondo o período de suspensão das aulas. Esse eu acho que é possível ver, viu? Eu acho que nessa situação os sábados letivos continuam. A gente fez um monte de sábado letivo para trás, a gente vai ter um monte de sábado letivo para frente. Eu acho que é possível. Enfim, a gente tem que pensar da maneira legal para fazer isso. Não estou pedindo para fazer nada ilegal, mas como a gente tem, por exemplo, esses sábados letivos, eu acho que está no calendário, eu acho que dá para descontar. Mas só tem a questão do recesso, tem que ver o que é pelo Ministério, as portarias de recesso, né? Mas a ideia do planejamento é boa, das 2 semanas para planejamento. Agora, do recesso, a gente tem que ver para essa questão mesmo que você mesmo colocou, né, Pedro? Para não ter essa questão de ser ilegal. Não, mas se você falou que os recessos que a gente dá geralmente no final do ano, ele tem a ver com feriados e sábados, que são letivos... É porque o recesso de final de ano sai na portaria do Ministério da Economia, né? Eu sei, mas nesse momento, como a gente está repondo aula no sábado, isso, porque o Ministério da Economia, assim, isso teria algum tipo, eu acho que pode consultar a nossa consultoria jurídica. E caso não possa, amplia o período de planejamento, gente. O que a gente não pode é não desacelerar, sabe? E dar esse tempo de descanso. Agora, de todo modo, eu acho que, enfim, uma instituição como a nossa, ela tem
ela tem autonomia em relação a vários pontos, inclusive para impor trabalho aos sábados. Então, se ela impõe trabalho aos sábados, o que o Ministério da Economia não fez com nenhum outro órgão, a gente pode botar esses sábados como a gente está paga via os sábados letivos. Enfim, eu acho que é isso. Eu acho que dá para consultar com a Procuradoria Jurídica em relação a isso. Tá, vamos ver se isso é possível. Pedro, essa proposta sua, então, termina de 16 de abril, é isso? Eu não sei, eu não fiz os cálculos não, mas eu vou fazer aqui. Mas você está contando 8 semanas, né? Dá 6 mais 2, dá no final das contas, dá 8 semanas. Dá 8. Tá. Então termina 16 não é ampliação, não, mas não é ampliação, não. Na verdade, assim, não é ampliação, não, porque nessas 2 semanas contaria as 2 semanas que já estão, tá? Então seriam 6 semanas. Não é isso? Escreve aí para nós, Pedro. São 2. Não, é porque assim, daria 2 semanas de recesso. Que já existe. 2 semanas. Não, então, mas o recesso é um recesso junto com o planejamento, né? Então, o que eu separaria era o recesso e o planejamento e daria 2 semanas a mais para os estudantes. Aí no total, né? No total dá 6. Se der 2 semanas. E dá 2 semanas para a seguinte. Tá certo. É 8. Tá. É isso. Tá, desculpa. Se são 8 semanas, você termina em abril, né? 16. Tem que tentar simular aqui direitinho, porque tem 2 que já está incluído, eu acho. Que são esses 2 de recesso. Não, Luciana, eu peguei a proposta do 2 mais 3, que eram 5 semanas a mais, ela acabava no dia 26 de 3. Aí eu fui no calendário e levei mais 3 semanas, porque 5 para 8, 3. Aí deu em 16 de abril. É só para a gente ter o número na cabeça ainda. Tá. Quem mais gostaria de se inscrever? Alguém, gente? Nós já vamos trabalhar nos cenários, então, para ver qual que vai ficar? Então, tá bom. Então, vamos... Tati, se puder colocar nos cenários, e aí a gente tem que ver como é que faz esse... Eu vou tentar fazer esse do Pedro. Vão para aquele que é o primeiro, que eu acho que já está descartado. Que é 1 mais 1. Que aí a gente já vai visualizando aqui. Pronto. Esse aqui, ele acrescenta 1 semana aqui no primeiro semestre e 1 semana no segundo semestre. Então, o segundo semestre de 12 passa para 13 semanas. Na discussão do Colégio de Dirigentes Ampliado, viu que esse aqui pouco efeito traria para a necessidade ou para os comentários trazidos por parte tanto dos servidores quanto dos estudantes, né? Que isso aqui pouco alivia. Então, se for para alterar, isso foi uma fala surgida ontem, né? Por vários dirigentes, se for para alterar, que a gente alterasse para uma situação mais alargada, né? Para não mexer por pouco e não causar o efeito necessário para a nossa comunidade acadêmica. Então, esse aqui ficaria descartado. Ok? Vou falar assim, se alguém for contra, aí se manifesta, senão eu já vou passar para o segundo cenário. Pode passar para o segundo, Tati.
O segundo, a diferença foi que ele acrescenta no segundo semestre mais 2 semanas, passando de 12 para 14, o que também foi visto, né, analisado, que ele não atenderia os anseios da comunidade, né? Só mais 2 semanas. Então, esse aqui também, assim, no âmbito do Colégio de Dirigentes Ampliado de ontem, ele foi descartado. Está sendo descartado, sim, Vesânia, esse aqui, ó, que você está vendo destacado de 15 a 19 de fevereiro, ele não está sendo contabilizado. Então, quando eu falo que são 14 semanas, é 14 mais 2 dias que são letivos. Então, a gente tem contado só 14 e descontado essa semana do Carnaval, tá? E a gente tem descontado também na contagem do segundo semestre letivo o recesso de Natal, de ano 24 a 31 não está contado, tá? Vamos, o cenário... Então, esse aqui também ficou descartado. O cenário 3, que teve bastante aderência junto aos gestores na reunião de ontem, em que se amplia uma semana nesse primeiro semestre letivo, porque o pessoal comentou também que a gente já está a menos de um mês de terminar o semestre letivo, que hoje está no dia 23, e que essa semana seria assim, razoável se algum docente ter alguma prova para ser aplicada, alguma coisa, puder usar essa semana, mas prioritariamente para os estudantes entregarem as suas atividades. Terminaria, então, dia 30, com 2 semanas do recesso escolar, volta 16, e amplia-se 3 semanas no segundo semestre, saindo de 12 para 15 semanas letivas. Então, esse aqui foi um dos que teve mais aderência ontem. E aqui, aí tem o 4, que esse aqui, não sei se está em decisão aqui pelo Conselho Superior esse cenário. O próximo, que os 2 primeiros estão descartados, esse aqui estaria descartado também, ou a gente discute um pouco mais? Tá, eu vou passar na 4, vou tentar fazer a proposta do Pedro. Espera aí. Põe na 4, Tati, que eu vou tentar arrumar aqui e fazer a proposta do Pedro para poder apresentar. Só um pouquinho, tá? Que eu estou mexendo aqui no coisa. Ô Pedro, no seu cenário seria 2 mais 2 para acrescentar do recesso e mais 2, né? Para o segundo semestre.
Isso, Luciana. Isso. Tá, peraí. Eu tô devagar aqui para colar aqui os calendários. Peraí. Então, se for mais 2, termina dia 6, o primeiro semestre. Aí, se tiver... Aí terminaria 10 de abril, né? Espera aí que eu estou pegando aqui o de abril. Eu fiz o cálculo aqui também. Tati, deixa eu ver se eu consigo apresentar aqui. Achei, tá bom. Espera aí que eu estou compartilhando a tela. Vocês estão enxergando a tela? Sim, Lu. Deixa eu ver aqui. Normal. Cadê o... Pronto, esse aqui é do Pedro. Ele ficou meio apertadinho que teve que incluir mais um. Então, o do Pedro está assim. Hoje termina dia 23 de outubro. Na proposta dele, acrescenta 2 semanas. Então, terminaria dia 6 de novembro. A gente pegar 2 de recesso planejamento, ou falar que tudo seria planejamento e formação docente, que eu acho que fica mais adequado. O início do segundo começaria no segundo semestre, o segundo semestre começaria dia 7 de dezembro. A gente contar as 12 semanas mais 2 que o Pedro está sugerindo, para dar 14, descontando o recesso do Natal e mais o... Aqui ficou desconfigurado, e mais o Carnaval, terminaria dia 10 de abril, né? 9 ou 10 de abril, sexta sábado aqui, que é o cálculo que o Pedro fez, aí eu contei aqui e também bateu. Então, esse seria um cenário 5, que o calendário acadêmico de 2020, ele se encerraria dia 10 de abril de 2021. Sendo que quando termina o ano letivo, a gente tem, no normal, ele termina em dezembro,
e os docentes têm férias, né, vamos dizer assim, férias coletivas, a maioria deles, grande parte deles, 30 dias em janeiro. Então, a gente considerar que termina o calendário aqui, dia 10 de abril, a gente teria um mês de férias docentes, e aí a gente iniciaria provavelmente o calendário letivo 2021 somente lá pelo dia 10 de maio. Então, esse é o cenário 5. E esse é o 5, e aí deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui no 4, que ele terminaria, vamos dizer assim, 26 de março, com 2 semanas de recesso entre um semestre e outro, né? Então, aqui termina dia 26 de março, e no cenário 3, eu vou pegar esses 3 últimos, que são os 3 mais espichados. E aqui no cenário 3, o ano letivo 2020 terminaria dia 19 de março. Então, a gente tem nas propostas, pensando assim, no global, né? Terminando o calendário letivo dia 19 de março, 26 de março e 9 de abril, 10 de abril. Alguém quer fazer alguma... Lu, gostaria de falar. Pode. Eu só queria entender melhor essa proposta aí, Pedro, nessa questão das 2 semanas. Então, a gente utilizaria essas 2 semanas com o intuito de planejamento, ou seria uma remarcação de férias para a gente colocar nesse período, pensando nas limitações que a gente tem, por se tratar de um período longo, se a gente não coloca as atividades letivas ali no meio, como que ficaria a justificativa disso? Então, só para eu entender melhor como é que seria essa sua proposta. Então, minha proposta não vai nem na direção do planejamento, tá? Fazer planejamento ou formação. Ele vai na direção de, considerando que a gente está tendo trabalho aos sábados, esse recesso seria não substituição das férias, mas ele seria essa substituição dos sábados trabalhados. E porque os sábados estão sendo sábados letivos. Essa é a minha proposta. E eu acho, assim, pelo que eu conversei com alguns docentes, e pelo que eu li naquela consulta, que se essas 2 semanas a mais de planejamento for utilizar, assim, essas 2 semanas a mais for usado para planejamento, em que você vai ter reunião de colegiado, você vai ter reunião para planejamento coletivo, você vai ter uma série de atividades, eu acho que não vai atender essa necessidade de dar uma parada, tá? E por outro lado, e por que eu estou falando que eu acho que não substitui e não seria interessante as férias, Rômulo? Porque quando encerrar o semestre, o segundo de 2020, lá em abril, se você der 2 semanas só de férias para o início de 2021, você não vai ter uma condição de recuperação da estafa mental que os docentes vão estar por conta dessa situação que a gente está vivenciando esse ano e vai ser no início do ano que vem. Então, assim, nesse sentido, como a gente vivencia uma situação muito excepcional, em que a gente está tendo docentes que estão adoecendo, quase solicitando atestado médico, não estão ainda, mas se a gente não pensar nisso, a gente vai ter uma realidade em que as direções vão receber um monte de atestado médico, os alunos vão ficar sem aula e não vai ter quem substitua esses professores. Então, eu acho que é prudente você considerar algo que já está sendo realizado, que os docentes estão trabalhando no sábado, todo mundo, sábado e domingo, mas sábado está oficialmente considerado dia de trabalho,
Inclusive, tendo evento, a gente teve já alguns eventos que ocorreram em sábados letivos. Então, eu acho particularmente que seria necessário e prudente a gente, inclusive assim, eu não acho que dê para substituir o recesso por planejamento. Assim, eu falei que poderia ser, mas eu acho que isso não atenderia. Esse é o ponto, assim. Pedro, tem quem aqui está escrito? Vezani. Não, minha fala vai no sentido, eu acho que a gente tem que ponderar. Eu, por vezes, eu já fui até bastante incisivo com relação à fala de alguns colegas que estão diretores, mas eu queria dizer o seguinte: nós todos somos colegas, nós todos somos professores, todos somos tais, e nós temos estafas. Falando como engenheiro de segurança do trabalho, isso que o Pedro traz é o que eu estou sentindo aqui. Eu estou há 7 meses recluso, trabalhando dentro de uma lógica difícil, porque você acaba tendo horas a mais. Nós não somos uma escola particular. Quem tem essa ideia, acho que está na escola errada, né? Então, a gente tem que pensar no processo coletivo. Não é porque nós temos aí questões ligadas ao cumprimento de prazo. Acho que a gente tem que ter bom senso. E o momento manda bom senso. E bom senso é o seguinte: assim como é desgastante para quem está diretor ou diretora, é desgastante para quem está na função administrativa como TAI e na função docente como a maioria dos casos. Então, acho assim, se a gente não parar, nós vamos adoecer. Isso que o Pedro traz, o nível de absenteísmo ele vai aumentar. Aqui no IFSC, a gente já está tendo isso, porque os gestores que nós temos, infelizmente, não têm uma visão bastante relacionada, focada nisso. Claro que a realidade é diferente, mas assim, gente, eu acho que se a gente está tendo oportunidade, em termos de IFB, de dar esse desconto, e há um consenso com relação a isso, inclusive eu acho que dos alunos, pelo que eu percebi da pesquisa, por que não fazê-lo? Tá? É isso que eu queria colocar. Oi, Vezani. Ouvi sim. Acredito que todos tenham ouvido. Só para complementar, acho que a Lu está trabalhando no documento lá, né? Então, só para reforçar o que eu tinha falado, e eu pedi para você passar, Pedro, só para eu entender mesmo qual seria a proposta. Acho válido a gente pensar em algo nesse sentido, mas me preocupa muito o entendimento de talvez esse período ser considerado como folga, né? Vamos colocar aí no termo que a administração pública utiliza. A reitora ela não é autorizada a dar folga para um servidor se estiver fora do calendário aprovado pelo Ministério da Economia. Então, me preocupa muito a legalidade de uma movimentação como essa, para depois, qual justificativa a gente vai colocar para isso numa eventual auditoria, num questionamento judicial, ou até mesmo em uma denúncia no Ministério Público de algum colega que se sinta lesado, como já aconteceu no IFB, né? Já temos casos semelhantes a isso. E os sábados que são letivos, como o Pedro coloca, ele faz muita referência às horas letivas daquele período que a gente ficou sem aula, né? Então a gente tem que ponderar como é que vai ficar essa situação do sábado letivo com as horas que não foram executadas antes e com uma proposta dessa agora. Então a minha preocupação é muito na linha de fazermos algo que seja legal, né? No termo da legalidade mesmo do que está previsto aí e é autorizado a nossa reitora a fazer. Encerro minha fala. Rômulo, obrigada. Eu estava com o Zé antes, eu escrevi aqui.
Então, eu estava consultando ele, né, enquanto vocês estavam falando, o Pedro até falou de conversar com o procurador, ou com gestão de pessoas, o Tarcísio está de férias, aí eu fui falar com o Zé Anderson, e é isso que o Rômulo está colocando, né? A gente tem uma limitação que é com relação à legalidade, que ele falou assim, igualzinho Rômulo, que essas questões de feriados, recesso, ponto facultativo, ele é dado pelo Ministério da Economia, e tem a portaria que fala sobre isso. E as férias, tem a questão da legislação, que são 45 dias de férias docentes e 30 dias de férias de técnicos administrativos. Tem casos em que há um acúmulo de férias por parte dos docentes, né? Seja porque estavam em cargo de gestão, seja porque tinha saído para qualificação, voltou agora, então tem férias para ser tiradas. Ele falou que aí poderia ser, dado férias para esses docentes que teriam direito e que ainda não estavam marcados, né, para poder negociar dentro também do sistema. Quando você tem duas parcelas, você pode mexer na quantidade entre elas, né, mas você não pode acrescentar uma parcela a mais, pelo que eu entendi. Então, essa questão do recesso, ele falou que é uma questão de Ministério da Economia que coloca quais são os recessos possíveis e aí sim tem essa questão de compensação. Então, não sei se o Rômulo tinha falado tudo isso, mas o Zé Anderson estava me explicando agora no telefone, né, o pró-reitor, e se achar necessário, ele falou que pode participar aqui da reunião, mas eu acredito que talvez não precise depois do esclarecimento. Patrícia, que você tem dúvida? Boa tarde, colegas. Sim, eu estava com uma dúvida, mas eu acho que o Rômulo levantou a questão. É realmente uma dúvida, que eu tinha entendido que esses sábados, né, letivos ou as cargas horárias referentes a eles eram em função do período não trabalhado, né, do período que nós estivemos não trabalhado, né, mas do período que não estivemos em aula anteriormente. Então, por isso que eu fiquei com essa dúvida. Eu penso mesmo, Patrícia, porque nas decisões anteriores nós colocamos os sábados letivos justamente para fazer o link com as horas não trabalhadas em sala de aula, né? Então, os professores continuaram com suas cargas de pesquisa, continuaram com as reuniões virtuais, né, no período que estávamos sem aula, e esse período de carga horária que seria sala de aula, é o que a gente está utilizando como justificativa para esse número de sábados letivos que a gente está tendo agora, né? Então, por isso que lá no final a gente pode ter uma conta que não fecha, né? Então, se a gente colocar que o sábado letivo está compensando um recesso escolar que vai ser colocado agora, esse recesso foi entendido e pela forma que está sendo colocado aqui, ele tem condições de ser entendido como ponto facultativo, aí nós já fugimos da legalidade disso, né? Então, ponto facultativo ele vem cravado no calendário que vem do Ministério. Então, acho muito arriscado a gente pensar numa proposta nesse sentido agora. Então, tendo em vista essa questão da legalidade, o que é possível fazer são aqueles docentes que têm períodos para ser usufruídos, né? E que aí negociado com a chefia imediata, dependendo do contexto, para os estudantes não ficarem sem aula, né? E aí, gente, volta-se a essa questão assim pode-se pensar em prazos mais alargados, mas sem considerar a questão de recesso, porque isso aí já ficou claro aqui com a ligação para o reitor de gestão de pessoas, que é uma questão do Ministério da Economia. Não posso ficar dando recesso assim porque eu quero, né? Por mais que tenha as justificativas que a gente tem visto, está sendo apresentado, mas é uma questão de legalidade e que você mesmo colocou que não, né, que a gente faça, mas desde que não tenha nada que seja ilegal. Vou voltar ali, Tati, apresentar a proposta 3 e 4, e se houver manifestação de se ampliar um pouco mais, a gente discute.
Tati, você pode colocar de novo os calendários, os cenários? E acho que uma coisa eu esqueci de falar dessa questão dos calendários e dos cenários também, o limite que foi discutido ontem, também do dia 26 de março, é porque no dia, acho que 29 de março sai o resultado do Enem. Então, há uma preocupação na fala assim, de vários dirigentes com relação aos estudantes que estão no terceiro ano do ensino médio e que precisam terminar o curso. Isso também apareceu nas respostas lá dos estudantes, né? Se vocês forem ver, quando tem, na reunião que a gente fez com os estudantes também, os que estão no terceiro ano, eles têm essa preocupação de encerrar sem ter prejuízo para uma possível entrada na faculdade. Teve também respostas falando, já te passo a fala, Caio, de estudantes, eu acho que é do ensino superior, porque eles falaram assim que precisariam se formar para poder ingressar, para poder prestar o concurso ou assumir os concursos, né? Então também tem essa preocupação do alongamento e aí nesse colégio de dirigentes ampliado foi colocado como um limite assim para não prejudicar o semestre 2021, que claro que vai carregar para 22, mas para diminuir os prejuízos e talvez em 2023 estar com o calendário organizado, né? Voltando ao normal. Caio, pode falar. Não, até peço perdão pela interrupção. Boa tarde para todo mundo. Não, só sobre essa questão do Enem, eu não sei exatamente qual que é o mecanismo, o dispositivo legal para poder fazer isso, mas eu me lembro que o Instituto Federal Fluminense fazia, eu acho que ainda faz, na verdade, porque estava com um calendário bastante atrasado, se não me engano, por conta da última greve que, se não me engano, foi em 2015, então teve um somatório aí de alguns anos de greve, se não me engano foi 2012, depois teve 2014, aí 2015, então que estava com um calendário bastante atrasado, do tipo as aulas terminavam em maio, por exemplo, né, do ano seguinte. Então o que se fazia lá era o que eles davam um adiantamento aos estudantes. Então os estudantes que já tinham concluído, já tinham sido aprovados em 75% do ano letivo, né? Então lá eram quatro bimestres, então ao final do terceiro bimestre, se o estudante tivesse aprovado, ele poderia pegar um documento como adiantamento e aí já se formaria ali e poderia já prestar o vestibular e se matricular na universidade. Eu não sei exatamente qual é o dispositivo legal para isso, mas eu me recordo que lá era feito. Obrigada, Caio. Também eu desconheço qual seria esse. Eu sei que do ensino superior tem quando você tem antecipação de colação de grau, depois que você tem 80% já cursado e TCC defendido. Para o ensino técnico, eu teria que verificar. Mas, Luciana, essas coisas são feitas em nível de colegiado. Entendeu? Tem que olhar as resoluções do DFB em relação ao RET, o REME, que é o regulamento do ensino médio, né? Então a gente tem que olhar como é que está aqui interno do IFB. Mas isso dá para ser pesquisado, eu acho que é uma contribuição que vem em relação a se for alargar um pouco mais o calendário, né? Então, gente, tem esse cenário 3, que termina 19 de março, o semestre passando de 12 para 15 semanas, o segundo, e estendendo uma semana aqui para o primeiro semestre, principalmente para um prazo assim maior para os estudantes entregarem as suas atividades. E o outro cenário, que acrescenta 2 semanas agora, nesse primeiro semestre, e mais 3 no segundo semestre, né, passando de 12 para 15, e o ano letivo do IFB terminando dia 26 de março de 2021. Podemos
ver se fica no cenário 3 ou 4? Sim, podemos, Lu. Então, ok. Eu vou pedir a manifestação aqui dos que concordam com o cenário 3, que é de estender uma semana o primeiro semestre letivo e aumentar em 3 semanas o segundo semestre letivo. E o cenário 4, ele estende 2 semanas o semestre letivo, o primeiro em mais 2 semanas, e o segundo em 3 semanas. Lu, posso fazer uma fala rápida sobre essa análise? Então, só para trazer rapidamente a discussão que foi levantada ontem, a Lu já até adiantou parte da questão, né, que seria antecipar a conclusão, pensando aí no Enem, resultado do Enem e a entrada dos nossos estudantes aí no ensino superior no próximo ano. E aí, com toda essa análise, a proposta que teve maior adesão ontem na reunião ampliada dos dirigentes foi a de cenário 3, né, que seria ampliar uma semana, pensando que a gente já está muito próximo do final desse semestre letivo, então a gente ampliaria essa uma semana apenas para facilitar a entrega dos trabalhos para os alunos que tiveram mais dificuldades, alguma coisa assim voltada para avaliação por parte dos professores, né? Não seria uma ampliação dos dias letivos, né? Não seria para novas atividades, e ficando as 3 semanas lá no final do segundo semestre para dar uma certa folga, chegar nas 15 semanas, né, que a gente teria as 15 semanas letivas no segundo semestre, possibilitando a finalização ali no finalzinho de março, que já daria para a gente certificar esses alunos. Então, com essa fala eu registro meu voto já no cenário 3 e trago como uma proposta mais bem aceita pelos dirigentes na reunião de ontem. Encerro minha fala. Obrigada, Rômulo. Alguém mais quer falar sobre o cenário 3 ou 4? Ou já pode fazer a manifestação aqui pelo chat? Pode falar, Patrícia. Amorim. Boa tarde, gente. Só para entender, porque, pelo que eu entendi, para a reunião de colégio de dirigentes ampliadas foram o cenário 1, 2 e 3. Como foi que surgiu esse cenário 4 no debate da reunião? Porque o cenário 1, 2, 3 veio do GT, né? E aí, no cenário 4, ele veio pensando num tempo maior para esse primeiro semestre, tendo em vista a questão dos equipamentos tecnológicos, do auxílio equipamento tecnológico, né? Esse foi um dos argumentos apresentados, porque alguns estão recebendo ainda, alguns receberam, vários receberam algum tempo atrás, né? E que, na visão de alguns dirigentes, ficaria melhor para os estudantes ter 2 semanas para eles entregarem as atividades ao invés de uma. Então, é por isso que surgiu uma semana a mais do que foi proposto em qualquer um dos outros cenários anteriores, né? Então, por isso que saiu esse cenário 4, mas o Rômulo, conforme o Rômulo colocou, ali a adesão maior foi para 1 mais 3, né? Pensando nessas questões de finalização e impacto que traz para o 21 e 22. Mas a justificativa é principalmente relacionada aos recursos tecnológicos, tá? Que seriam uma semana a mais, ou seja, os estudantes teriam 2 semanas para poder entregar as atividades, ou o professor fazer algum atendimento mais individualizado para o estudante que não está entendendo, está com dificuldade de acompanhar, poder ficar, vamos dizer assim, dentro do cumprimento das atividades, né? Ele conseguir cumprir as atividades. Foi isso, Patrícia. Pedro? Não, é só porque assim, para fazer o Enem, o aluno não precisa ter concluído, né? Ele vai precisar para se matricular numa universidade e tudo, né? Isso, aqui é nota do Enem, parece que é dia 29 de março. Prova acho que é dezembro, janeiro, alguma coisa assim. O que eu acho que, assim, não estender por conta de preocupação com o Enem ou com entrada nas outras universidades, para quem é aluno do ensino médio nosso,
assim, não é uma semana de diferença que vai dar mais ou menos condições de um aluno fazer a prova do Enem. Eu acho enfim, é muito mais complexo que isso, inclusive a qualidade do ensino. E a outra coisa é sobre o período de formatura. A UNB, por exemplo, e as outras universidades, de maneira geral, elas estão com o calendário completamente atrasado. Então, isso para mim não é justificativa, porque o processo seletivo a partir do Enem vai ser com esse novo calendário. Então, já que, enfim, a minha proposta nem foi colocada, né, em votação, uma proposta 5, então eu acho que o cenário 4, para quem de fato está em sala de aula, está em coordenação, ele é muito mais cuidadoso, muito mais realizável, e apesar de não ser o ideal. Então, por isso que eu acho que é o cenário 4. Obrigada, Pedro. Comente. Eu, a priori, eu dou aula, né, estou na gestão, mas eu não gosto de dar uma opinião muito particular num caso desse, sabe? Porque a gente tem que ouvir mais o grupão. Não adianta eu dar uma opinião, eu como professor apenas, que eu sou professor para sentir o que o professor sente, lá dentro no dia a dia. Mas eu gosto de ouvir muito e gosto de ouvir também muito o pessoal do ensino, sabe? Então, depois de toda a discussão lá no Colégio de Dirigentes, eu fui convencido, né, de que não adianta alongar demais agora, mesmo que essa proposta 2 e 3, Patrícia, ela veio principalmente por causa dos atrasos, dos editais de conectividade, etc, etc. Né? Mas, no geral, a maioria entende dos diretores de ensino, e aí eu não vou falar pelos diretores gerais, vou falar os diretores de ensino. A maioria entendeu que uma semana seria adequado para o pessoal postergar não, alongar um pouquinho aquilo que o Pedro falou aí, que é a entrega de trabalhos. Né? Eu acho que entrega de atividades é uma coisa assim, muito mais particular dentro do campus. Né? Tem que ser um acordo, e eu concordo com isso, eu não vou dar mais conteúdos nas minhas disciplinas, eu vou ficar dentro dessa composição que eu já tinha antes, do dia 23, e aguardar os meus estudantes entregarem atividades, principalmente aqueles que entraram um pouquinho depois, tal, né? Mas eu estou vendo, e eu tenho muitos alunos, eu estou vendo que não teve uma grande leva entrando depois, não. Os que tinham que entrar, entraram. Não está tendo mais gente, não. Porque a gente está precisando dar uma turbinada no pessoal para eles entregarem atividades, que eles estão lá dentro da classe e não estão entregando atividades. Agora, não estou entregando atividades por quê? É porque a vida é pesada. Alguém já falou aí hoje, é verdade. A aluna hoje me escreveu no privado, professor, eu vou fazer as atividades todas, mas olha, eu estou cuidando do meu filho, da minha filha, não sei, dentro de casa, o dia inteiro, e eu só tenho tempo de fazer as atividades de noite quando ele vai dormir. Então, a vida é dura para esses estudantes, principalmente subsequentes, os superiores, né? Que eles não ficam só por conta do estudo, eles têm uma vida. E agora, na pandemia, piorou mais ainda. A nossa vida de estudante, de professor não está fácil, cuidando de neném, né, Pedro? O dia inteiro e tendo que fazer tudo. Não é mole, não. Mas eu vou ficar, assim, eu fui convencido pelo corpo maior dos diretores de ensino para a gente ir na linha do 1 e mais 3, o cenário 3, para a gente também não impactar o segundo semestre demais. Né? Se a gente botasse o outro cenário, a gente ia diminuir muito o segundo semestre e encurtar demais seria mais prejuízo ainda. Então, ficaria com o cenário 3, né, que é um pouco mais de tempo agora, para entregar atividades, e aí é um acordo assim, muito interno. Né? Não sei se isso iria para uma minuta de resolução,
Eu acho que é imiscuir demais, o Conselho Superior se imiscuir na atividade do professor, né? Eu penso assim. Mas os campi, como um todo, eles podem tratar isso internamente e dar esse espaço para o estudante, né? Aumentar o espaço para o estudante, e o segundo semestre um pouquinho mais. E aí eu fico assim, pensando que a gente já trabalhando até o dia 19/3, aí já é menos impacto também para esses estudantes que estão com essa preocupação que o Caio traz, que também é pertinente, né? O Instituto não vai ficar pensando só no Enem, mas pensa também no Enem, também no aluno que sai, também no aluno que progride para os cursos superiores, que, afinal de contas, uma das atribuições do Instituto também é verticalizar, né? Então, a gente tem que fazer um equilíbrio de tudo. Então, eu acho que essa proposta 1 e 3, ela entra assim, tipo, faz uma equalização, nem tanto, nem tão pouco. Por isso que eu ainda voto no cenário 3. Obrigado, Lu. Obrigada, Comete. Alguém quer mais fala ou vocês vão digitando aqui no chat? Eu anotei aqui Rômulo e Comete manifestando para o cenário 3 e o Pedro para o cenário 4. Vezane 4. Viviane 3. Posso só falar uma resposta de um aluno sobre o retorno, tá? Como tá? Ele respondeu assim: está horrível, a minha vontade de cometer suicídio. Essas questões, Pedro, de saúde mental, ele tem aparecido, e esse é um dos outros pontos que a gente precisa também levar em discussão, né? Então, a gente não tem como falar que o calendário em si é a causa, né? Mas a gente tem que chegar até esse estudante e descobrir o que está acontecendo, né? Dos que estão se manifestando e daqueles tantos outros que nem sequer respondeu ao questionário. E aí a gente não tem como saber se é porque há um desânimo ou uma desistência, ou porque se os que não responderam, para eles está bom do jeito que está. Então, a gente é um ponto de preocupação, não só essa fala, mas tantas outras que ali se apresentam, tanto nos docentes quanto dos estudantes, e que a gente precisa se debruçar e debater sobre esse tema. Obrigada, Viviane. Você tinha comentado que você tinha outra reunião. Agradeço aqui a sua participação. Tati, você pode me ajudar aqui com a contabilização? Ok, Lu. Todos manifestaram ou está faltando alguns conselheiros ainda? Está tendo o Lacerda, que colocou, a Patrícia Albuquerque. Acho que todos escreveram. Nós estamos em... Está faltando alguém colocar? Não deu. Porque a Viviane saiu. Eu anotei, deixa eu ver. 1, 2, 3. 15. Então, tá certo. Então, aqui, ó, nas minhas contas, tá? Depois você vê se eu estou correta. 1, 2, 3. 9 conselheiros optaram pelo cenário 4, que é esse que está na tela. Amplia-se 2 semanas e mais 3 no segundo semestre. E 1, 2, 3, 4, 6 para o cenário 3. Então, ficou isso, 9 para o 4. Isso, Vezane. Então, fica definido que a gente ajusta o calendário para o cenário 4, em que se amplia 2 semanas para o término do primeiro semestre e se acrescenta 3 semanas para o segundo semestre de 2020,
Com isso, a gente encerra o calendário acadêmico do IFB em 26 de março de 2021. Tá? E aí a resolução, ela ficaria só como uma resolução que altera os incisos do artigo 3º da resolução 20 de 2020, que trata justamente dessas datas de término do primeiro semestre, início do segundo e finalização do terceiro. Deixa eu ver aqui. Tati, você consegue apresentar a minuta? Fazendo favor? Sim, Pedro, que aí depois a gente só fechar esse ponto, porque para a comunidade acadêmica foi muito solicitado, né, entre as reuniões todas, de que qualquer mudança ou alteração feita pelo Conselho Superior, que não demorasse a ser publicado para que evitasse grandes distorções no planejamento já realizado tanto pelos professores e também para o planejamento dos próprios estudantes, né? Então, até chegar na ponta, a gente precisa organizar essa resolução, e por isso que eu pedi para a Tati estar apresentando. Então, do preâmbulo, Tati, se puder subir um pouquinho, só para mostrar o título, que você colocou que altera o artigo 3º, incisos 3 a 7 da resolução 20 de 2020, RIFB e IFB, do calendário acadêmico dos campi do Instituto Federal de Brasília. E aí tem o preâmbulo, né, considerando a resolução RIFB, aí depois a gente tem que colocar o considerando da reunião extraordinária, tá, Tati? Resolve alterar o artigo 3º, incisos 3 e 7 a 7 da resolução 20. E aí, nessa alteração, o artigo... Depois a gente tem que só ver essa redação, se essa é a mais correta, tá? Que acho que tem que colocar que o artigo 3º passa, esses incisos passam a vigir com a seguinte redação. Então, o término do primeiro semestre ficaria para o... Deixa eu ver aqui para a data. Para dia 6 de novembro. Tá? Se eu colocar 6/11 de 2020, término do primeiro semestre. O recesso seria de 9 a 20. Do 11. O início do segundo semestre, dia 23 do 11. E o término do segundo semestre, dia 26 de março de 2021. E aí os demais artigos da resolução 20 permanecem inalterados. Tá? Seria isso, e aí o desdobramento é a PREM solicitar aos campi a adequação do calendário acadêmico para a gente publicar no site do IFB as novas datas, porque isso impacta na ponta, no planejamento dos diretores de ensino, essa questão de conselho de classe, fechamento de calendário, vai impactar na nossa entrada também de novos estudantes, né, que estava previsto para 9 de novembro, quando a gente soltou os editais, e nos editais estava a previsão de início das aulas 9 de novembro, e aí a gente vai alterar para 23 de novembro. Então, essa resolução ele traz desdobramentos em relação a outras atividades ligadas ao ensino no IFB, não só os vigentes. Ok? Então tá, então a redação está conforme aqui foi votado de 9 para o cenário 4 e 6 para o cenário 3, tá bem? Então esse aqui a gente encerra,
Como eu tinha colocado no começo, teve os outros comentários, talvez eu acho que pode ser nessa linha que o Pedro quer falar, dos comentários que vieram abertos, né, na nossa pesquisa, e aí eu vou passar a palavra para você, Pedro, que esse aqui acho que já está assunto encerrado, tá? Para publicação. Não, obrigado, Luciana. Enfim, essa coisa, às vezes a gente parece mais incisivo em um ponto ou outro, mas faz parte, sou amigo aí de todo mundo. Enfim, e as coisas são dessa maneira mesmo. E eu sei que essas decisões são muito difíceis, não há decisão boa no final, né? Assim, todas têm seu lado, enfim. Eu queria trazer duas coisas aqui, 2 pontos. Seria que talvez, ele não está como ponto de pauta, mas uma coisa que chegou aqui de demanda para mim é que tem muito estudante pedindo trancamento fora do prazo. E houve uma certa flexibilização do trancamento, mas, pelo que eu estou sabendo, alguns cursos, coordenadores, não estão levando em consideração alguns pontos que não tem uma afirmativa em relação ao trancamento. O que acontece? Uma das coisas que se tem chegado, por exemplo, quando chega para mim como coordenador uma solicitação de um aluno que não está dando conta de acompanhar as aulas, eu tenho feito uma solicitação ao registro acadêmico de trancamento extemporâneo, fora do prazo. Mas nem todos os coordenadores, nem todos os cursos, nem todos os campi dão essa orientação. Eu acho que, dada a excepcionalidade da nossa situação, nem todos os estudantes estão dando conta de verificar se dão conta de fazer a quantidade de disciplinas que colocou, ou mesmo fazer o semestre inteiro. Às vezes surge algum problema de última hora, e ele não está dando conta de respeitar o nosso calendário para trancamento. Então, o que eu acho que... E aí eu fui olhar o ODP, no caso dos cursos superiores, há a possibilidade de trancamento fora do prazo, que não respeite o calendário. Mas são em casos específicos, de gravidez, enfim, algum motivo de saúde muito forte, para fazer isso. Mas eu acho que, dado a situação que a gente vivencia, a gente tem que ser mais flexível nesse sentido e permitir que os estudantes façam trancamento fora do prazo, desde que solicitados para os coordenadores vão fazer essa mediação e solicitar para o registro acadêmico esse trancamento, né? Desde que não seja, enfim, com as notas já fechadas. Mas eu acho que a gente poderia flexibilizar e o Conselho Superior poderia, enfim, emitir uma portaria, ou isso está presente na súmula, porque... Então, porque isso aí, como você falou, já está previsto na ODP, assim, eu posso pedir lá no Fórum TREP para a Evonet fazer essa fala, esse reforço, sabe? Porque, assim, já tem uma previsão. E eu sei que está acontecendo em alguns cursos, sabe? Esse extemporâneo. Até tem um que é questão de TCC, o pessoal está preocupado, tudo. Então, tendo essa justificativa, já é prerrogativa do diretor de ensino, conversando acho que com o colegiado, se eu não me engano, desse trancamento extemporâneo, né? Que é uma flexibilização. Então, isso aí eu posso pedir para a Evonet reforçar. Qualquer coisa a gente pode fazer uma nota técnica pela PREM, um ofilar, para uma questão muito legítima, porque a gente tem ouvido situações que os estudantes voltaram, né, com essa intenção mesmo de estudar, de retomar, e só que algumas dificuldades foram aparecendo no caminho, dificuldades essas até alheias aos docentes, ao próprio Instituto Federal de Brasília, e que eles não querem perder esse vínculo, né? E também não quer, em alguns casos, vamos dizer assim, ter o histórico manchado, e é justo. Então, isso a gente pode levar, eu levo como reforço, eu já anotei aqui,
para ser falado no Fórum DREP, fazer essa sensibilização aos diretores de ensino, uma busca dos casos que têm acontecido junto aos seus coordenadores de curso, e uma nota técnica ou um ofício circular reiterando, colocando essa possibilidade. Às vezes é desconhecimento mesmo de alguns coordenadores, mas isso aí a gente já coloca na segunda-feira, deve ter reunião, eu já peço para a Ivonete inserir. Segunda eu tenho o CEP, eu posso falar até no CEP, tá? E aí depois sai o ofício circular. Tá. Uma outra coisa é que eu acho que seria interessante, também me chegou uma demanda de professores de disciplinas práticas que foram suspensas, que estão preocupados com essas questões próprias das disciplinas práticas. E aí eu tinha uma sugestão de ser formado um grupo de trabalho com representantes de cada campus, de docentes que atuam nessas disciplinas práticas, para pensar em como ficam e ficarão essas disciplinas práticas, ficam agora, para pensar em alternativas, se é possível, se não é. Disciplinas, no caso, que foram de fato suspensas, sabe? Porque tem uma série de questões que a gente não está tratando aqui e que eu acho que também não cabe o Conselho Superior fazer essa discussão. Acho que vale a pena ouvir os docentes que são da área para fazer uma discussão sobre como ficam, como podem ser retomados na hora que voltar ao ensino híbrido, começar a fazer esse planejamento, porque em determinado momento isso vai ter que voltar a ser discutido, se é possível, por exemplo, um aluno que enfim, está fazendo curso de mecânica e está fazendo estágio em oficina, às vezes ele adquire um conhecimento nessa oficina e solicitar aproveitamento de estudo, se tem algum procedimento que possa ser feito, que deva ser orientado às coordenações dos cursos. Eu acho que, assim, fazer um grupo de trabalho para fazer essa discussão e tentar, enfim, criar planejar como vai ficar isso, como está sendo isso, eu acho que seria uma boa, sabe, Luciana? Porque eu vejo que enfim, é melhor do que, de repente, sei lá, chegar em março, a gente falar, agora as disciplinas práticas vão poder retomar, mas só que vai ser em formato híbrido, fevereiro, março. E aí, como é que vai ser isso? Aí corre para, em 2 semanas, planejar isso, sabe? Eu acho que valeria a pena já formar um GT para começar esse processo de discussão, não só para retomada, mas para discutir agora, assim, com representantes docentes dessas disciplinas práticas que estão suspensas. Eu acho que é excelente a sua ideia, Pedro, para não acontecer, sabe, nada atropelado, é o que você falou, algum momento a gente vai voltar, e que a gente possa estar pensando em formatos, em possibilidades alternativas. Você deu um exemplo aí, né? Talvez essa questão do reconhecimento dos saberes e outras formas que, se for da necessidade de um híbrido, quando acontecer, mas que a gente tenha já um diagnóstico, um planejamento, uma escuta de quem está com essas disciplinas, né? E eu acho que eu faço só uma sugestão, né? Coloco aqui para todos em relação à sua proposta, que esse GT ele precisa ter diretor de ensino junto, sabe? Porque isso envolve um planejamento de campus, né? Que não é só ajustar essa questão de aulas práticas, porque isso pode impactar algumas outras disciplinas ou componentes curriculares, né? E a própria dinâmica de curso dos colegiados. Mas envolver, sim, os professores que estão nessa situação de aulas práticas, mas também ter os diretores de ensino envolvidos nesse GT. Perfeito. E aí, depois do estudo, a gente traz para cá, igual foi esse do calendário, né? A partir de pesquisa, de bases, de exemplos, de possibilidades, porque você está correto, aqui o conselho, a gente tem membros externos, então precisa ter um subsídio, uma fundamentação para poder ser tomada a decisão de acordo com o que é a realidade do Instituto Federal de Brasília, né? Então, acho que Perfeito. Isso a gente pode deixar também como encaminhamento aqui do Conselho Superior, a constituição de um GT para as atividades práticas, né? Para estudar as atividades práticas. Beleza, obrigado. E só mais uma coisa, Luciana, que
que também é para a formação de algum tipo de GT, que aí é uma bola que eu queria passar para você aí da reitoria para pensar ou passar para, basicamente, eu estou pensando na DEAD. O que acontece? A resolução 31 já prevê como parte da carga horária letiva, tá, dentro daqueles limites mínimos de 10 horas e 15 e máximo de 15, a atividade de elaboração, as atividades relacionadas ao ensino à distância, como parte dessa atividade letiva. Quer dizer, não é exatamente a parte, mas utilizando a mesma carga horária. Por que eu estou falando isso? Porque, assim, uma avaliação geral que os docentes estão trabalhando muito mais no processo de preparação nesse momento com a atividade letiva do que era no ensino presencial, tá? De maneira geral. E isso não está sendo contabilizado. E não está sendo contabilizado, e isso pode implicar para, no futuro, vir a auditoria e falar para o docente assim, olha, você está falando que você fez 10 horas de aula aqui, 8 horas de aula, e fez pesquisa, não sei o quê, mas eu não vi resultado da tua pesquisa, e o docente se matou de trabalhar porque estava preparando todo esse material, fazendo todo esse trabalho à distância, e isso não foi contabilizado, assim, desde a intensificação do trabalho, de toda atividade, toda aula síncrona que o professor tem que está fazendo, ele está gravando, editando muitas vezes, está passando atividade para valer presença, está corrigindo a atividade que está valendo presença, isso significa mais trabalho, né, e preparando o material, inclusive instrucional, para a substituição, por exemplo, das aulas síncronas para quem está trabalhando com aula assíncrona. Isso dá muito mais trabalho do que uma simples preparação de aula. E como a gente tem na Resolução 31 essa possibilidade, essa orientação de que as atividades de mediação pedagógica de componentes curriculares à distância, falando que o planejamento do componente curricular, a mediação pedagógica, execução, planejamento de materiais instrucionais, educacionais, tudo isso contabilizaria dentro da carga horária letiva, dentro daquelas de 10 a 15 horas, que está previsto aí, por exemplo, no artigo 9º, se eu não me engano, de carga horária mínima, inciso 1º, de 10 a 15 horas. A minha proposta, eu não sei como contabilizaria isso, mas eu acho que seria interessante a gente ter essas atividades que quando um docente está lá fazendo um material instrucional, colocando no Google Sala de Aula, no Moodle, ele está fazendo uma atividade de construção de material instrucional. Só que isso não está sendo contabilizado e poderia ser contabilizado com as resoluções vigentes que a gente já tem, tanto dessa resolução quanto da institucionalização do ensino à distância, que apesar de enfim, formalmente o nosso retorno não é utilizando o ensino à distância, se você for ir para a definição substancial do que é o ensino à distância, a gente está fazendo ensino à distância, sabe? E o trabalho que está sendo feito deveria ser contabilizado. Eu não sei, enfim, em qual medida seriam dados esses parâmetros, mas ele deveria ser contabilizado dentro dessa carga horária, que é a carga horária de aula, para a gente não correr o risco de, numa auditoria, ser colocado em questão, inclusive os diretores, os coordenadores, as chefias imediatas e os docentes, principalmente, que estão trabalhando feito condenados agora, para que não chegue lá na frente e a auditoria fala, olha, você não fez a pesquisa, você tinha planejado um projeto de extensão, o projeto de extensão não foi executado porque você não estava tendo aula, então você não trabalhou. E aí o professor desenvolveu toda a disciplina dele no ambiente virtual de aprendizagem, atendeu o aluno fazendo esse trabalho de mediação pedagógica o tempo inteiro, só que isso não foi contabilizado na sua carga horária, sendo que poderia ser feito. Então, o que seria? Eu não acho que a gente vai conseguir definir isso agora, mas eu acho que poderia abrir
dentro da DEAD, uma discussão a respeito disso, para que fosse feita uma proposta, qualquer proposta que haja, de ver como é que a gente pode contabilizar esse trabalho, inclusive permitindo o seguinte, que esse material instrucional que está sendo preparado agora possa ser utilizado pelo IFB futuramente. Ô Pedro, eu vou pedir para você conversar com a Jennifer nisso, eu já até adianto com ela é aí do seu campus, né, bastante acessível para a gente estar debatendo. Essa questão da auditoria, a gente também já pediu uma reunião, a gente está com nova auditora, junto ao colégio de dirigentes. Eu acho que há também uma sensibilização por parte da auditoria para essa questão da pandemia, sabe? Eu sei que agora está acontecendo essa auditoria de PIT, HIT, mas a gente vai tentar negociar para o ano que vem não haver, porque esse foi um ano totalmente atípico e é difícil estar... e além de ser difícil de estar monitorando ou medindo, porque a gente está numa situação que o PIT e HIT ele considera uma situação presencial de aula e a gente está num ano 2020 praticamente todo de educação remota, né? Um ensino emergencial, um ensino remoto, de atividades não presenciais. Então, essa parte de auditoria, acho que você pode tranquilizar os seus colegas docentes que você está representando. Com relação ao assunto, eu acho que sim, vale a pena uma discussão, até porque há um aprendizado e há um amadurecimento em relação a atividades à distância, que não é ainda educação à distância, mas eu acho que esse momento que a gente está experienciando involuntariamente, né, obrigatoriamente, ele traz um amadurecimento em relação a esse tema, sabe, de contabilização, como que ficaria dentro dessa resolução, que você falou que algumas coisas não estão ali constando, sabe? Então, eu acho que a gente pode estar, sim, discutindo via educação à distância. Seria interessante, né, para poder estar ajudando a gente nessa leitura, e aí depois a gente vai expandindo. Eu já vou conversar com Jennifer, mas eu sei que você também tem contato com ela, você também provoca ela de um lado, eu provoco do outro. E aí a gente vê o que é possível estar se mexendo. Pronto, já começou? Tá bem. Eu vou falar com ela também, e aí a gente depois, se quiser, a gente até pode marcar uma conversa mais ampliada com algumas outras pessoas. O Robson sempre tem convidado para ir para o campus também, né, para algumas reuniões virtuais, e a gente combina, de repente, ter um grupo pequeno, assim, começando uma discussão para depois, um pouco mais amadurecido, ir para um grupo maior, tá? Então, acho que, em termos de auditoria, acho que você pode tranquilizar o pessoal que você representa. Então, gente, eu vou fazer os ajustes aqui na resolução, os ajustes que são técnicos, para ver se eu consigo assinar ainda hoje e comunicar para a reitoria de ensino para que ela tome as providências, né, de falar com os campi, de colocar na pauta da reunião, e a gente vai ter que providenciar alterações dos editais do processo seletivo e outras implicações que trazem essa alteração de calendário. Tá bem? Então, e aí fica o GT em relação às atividades práticas também, tá? Para ser instituído. Então, obrigado, gente. Um ótimo final de semana para todo mundo. Um beijo para o Martim. Martim ou Martim, que eu não sei. Pedro, Martim ou Martim? Martim. Pronto, Martim agradece que vai ter o pai só para ele agora. Obrigada, gente. Bom final de semana. Obrigada, Jerônimo. Obrigada, Gesane. Bom final de semana para todos.